Estou na câmara. Água de coco, né, filha? Estou sem comida. Ainda bem essa experiência. Certo. Bom, boa noite a todos. Para alguns, boa noite, para outros, boa tarde. Temos um fuso horário importante. Vamos dar início ao nosso talk show. Hoje nós vamos tratar dos fundamentos da avaliação do programa e bem como experiências também. Este é um momento bastante feliz. Quero dizer que a gente fica, apesar do longo caminho, fica até um pouco emocionada, né? Quando a gente tem uma construção tão coletiva e tão importante como essa, né? Com nossos colegas AFAS e também com a nossa apoiadora matricial, Roseli, e a que abrange toda a nossa região norte. Então, eu quero destacar os AFAS da região do Piauí, né, a Dani, a Sinara, a Flávia, né, que estão em Parnaíba e Teresina, o AFA Carlos e a Sinara também novamente, que está na região São Luís. A Aline, juntamente comigo, nós estamos no Acre, na reunião de, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, assim como estou com a Luciana em Palmas e Gurupi. Quero dizer, né, por meio deles, nosso agradecimento pela participação de todos, os nossos educandos, que hoje a gente possa ter um momento bastante oportuno de compartilhamento, que a gente possa fazer trocas bastante importantes. Queria dizer que nós vamos ter 1 hora de atividade, sendo meia hora nós vamos conversar com as nossas debatedoras, e a outra meia hora nós vamos
estar discutindo as questões que vocês vão estar nos encaminhando. E aí eu quero deixar para vocês que, a partir desse momento, vocês já podem encaminhar as questões, elas estarão sendo apoiadas pela Sinara, né? E vocês devem fazer isso através do QA, o encaminhamento das questões, não pelo chat, como nós já estamos habituados. Tá bom? Então, agora, eu quero dizer que a minha felicidade, a minha emoção está relacionada com a participação nesse processo, juntamente com a Roseli e com a Aline, na UFSCar, no Departamento de Medicina, em que nós estivemos juntos, vivendo essa experiência da implantação do programa de avaliação no curso de Medicina, como já disse. E agora eu quero que elas se apresentem, né? Então, eu vou estar chamando a Roseli para se apresentar nesse momento. Boa noite, Marisa. Boa noite, Aline. Boa noite a todos os nossos participantes, nossos queridos do GPRS PSUS, da região Norte-Nordeste. Um prazer estar aqui com vocês. Como a Marisa disse, eu sou apoiadora da equipe matricial 6, que faz parte de todos esses projetos que a Marisa já citou, né? Então, é com alegria que a gente participa desse webinar, desse talk show. Vamos conversar muito, vai ser muito bacana. Muito bem. Aline? Boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas, né, aos nossos convidados, né, da região norte, que estão conosco no PSUS e no GPRS. Dar boa noite para Marisa, para Roseli e me apresentar. Eu sou a Aline. Eu estou como facilitadora no PSUS na região de Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Sou professora do Departamento de Medicina da UFSCar e também do programa de pós-graduação em gestão da clínica da UFSCar. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho de avaliação de programa e contar como é que foi a experiência de ter um grupo de avaliação de programa no curso de medicina. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Eu também quero cumprimentá-las, debatedoras, da noite de hoje, e também quero me apresentar, né? Sou a Marisa, também sou apoiadora e facilitadora do GPRS, aposentada da Universidade Federal de São Carlos, e há mais ou menos 12 anos estamos nessa iniciativa. Bom, eu gostaria de iniciar nosso debate conversando com a Roseli. Eu queria perguntar para a Roseli como ela vê a avaliação de um programa institucional. Então, Marisa, é bacana você já ter colocado duas palavrinhas juntas aí de programa institucional, né? Então, no nosso artigo que nós três participamos, que a gente escreveu sobre avaliação de programa na UFSCar, a gente denominou como avaliação de programa. Mas alguns autores escrevem como avaliação institucional, né? Elas podem ser vistas como sinônimo, e tem alguns autores que vão dizer que a avaliação institucional é aquela maior, inclusive o MEC que dispara. Então, por isso até que a gente adotou a avaliação de programa, porque a UFSCar já tinha um programa de avaliação institucional. E a gente adotou o nome mesmo, avaliação de programa, porque nós estávamos focando um curso, tudo o que acontecia lá, nos detalhes. E a avaliação institucional, a gente vê uma coisa mais macro, né? Então, eu queria partir dessa colocação entre avaliação de programa, avaliação institucional, são sinônimos, não são? Então, um pouco essa visão que a gente teve na época da UFSCar. Bom, falar de avaliação de programa, de avaliação, já é um fenômeno bastante complexo, né, gente? Porque a gente tem diferentes posicionamentos éticos e teóricos que embasam todo o processo de avaliação. Então, já não é trivial, vamos fazer avaliação, mas vamos fazer avaliação por que caminho?
né? Então, isso que eu coloco, com que referencial, com que processo, com que metodologia, né? Então, isso que eu coloco como um fenômeno complexo. Outra coisa é que falar também de avaliação, a gente quando fala de avaliação, nós estamos emitindo um juízo de valor, né? Quer dizer, a gente quando faz avaliação de programa, nós estamos construindo um juízo de valor sobre da função social da escola, né? E quando a gente está falando juízo de valor, então eu queria retomar o conceito de avaliação, né? O conceito clássico de avaliação, que avaliação é a gente medir, comparar e emitir um juízo de valor, né? E isso implica bastante cuidado a gente fazer, emitir um juízo de valor sobre certo fenômeno, né? Seja da avaliação sobre o professor, o preceptor, o tutor, a avaliação de programa, a avaliação do curso, a avaliação de uma unidade educacional, né? Então, a gente requer um cuidado aí, né? E aí uma série de questões, né, precisam ser pensadas e de uma forma muito séria. Então, para se pensar em avaliação de programa, nós precisamos ter um projeto, né, um projeto consistente, bem definido, né, para evitar muitos desconfortos, porque a avaliação vai gerar desconforto, não tem jeito, né, mas um desconforto que dê para a gente lidar, né. Então, a avaliação, ela vai servir nesse sentido para que a gente não se descole dos referenciais que a escola anuncia. Então, a gente não tem um projeto político-pedagógico, um projeto de curso, que a gente põe lá uma carta de intenções maravilhosas. Quantas escolas a gente vê um projeto maravilhoso e aí vai ver na prática não é bem aquilo. Então, isso é um deslocamento entre a avaliação e o que há de fato que ocorre. Alguns autores chamam de currículo planejado, prescrito e avaliado, que são, às vezes, nós vamos encontrar o prescrito completamente diferente do planejado. Então, o que a gente faz para que o planejado, o prescrito e o avaliado não seja tão diferente? A avaliação é o melhor caminho para isso, porque nós vamos buscar esse caminho, porque que as ações pedagógicas lá no micro estão se deslocando da proposta pedagógica. É a avaliação que vai nos dar essa leitura, que vai nos dar essa informação, né? E aí a gente não pode esquecer que a sala de aula, né, quando a gente está falando dos professores, cada um vai tomando as suas micro decisões, né? Se não estão muito bem afinados no currículo, as micro decisões vão sendo tomadas e elas podem ser o fenômeno que vai afastando as atividades, a proposta do currículo se afastando das atividades que estão construindo, né? Então, eu vejo a avaliação como um complexo, né? Como um fenômeno complexo por essas questões que eu estou colocando, Marisa. Então, eu tô, realmente é algo que nos desafia, né? E aí eu acho que tem muito a ver também com qual escola que queremos, né? Eu acho que eu gostaria muito de ouvi-la, está nos dizendo que escola é essa que nós estamos querendo. Eu acho que passa por aí essas questões que você está nos colocando. Com certeza, Marisa, esse é o ponto de partida para a gente pensar a avaliação, né? Se eu estou numa escola, né, que se diz que queira ser uma escola democrática, uma escola reflexiva, que se pensa a todo tempo para se construir e se reconstruir, então eu preciso ficar preocupada com a qualidade dos processos de ensino-aprendizagem. Eu preciso ficar preocupada com os processos de relações pessoais, institucionais, tudo que acontece ali, né? Então, a Isabel Larcão é uma professora que fala, né, que escola reflexiva é que geram professores reflexivos e alunos reflexivos. Então, eu quero formar aluno reflexivo, os professores e a escola também precisam estar nesse mesmo paradigma reflexivo, né? Então, a avaliação, se é essa escola que nós queremos, a avaliação vai cair bem, né? Agora, se eu estou numa escola autocrata, né, autoritária, que eu mando e vocês fazem, a avaliação não vai cair
como a gente gostaria. Então, é fundamental a gente discutir que escola somos e que escola queremos ser, né? E nesse sentido, né, se somos, então, uma escola democrática, reflexiva, que se pensa e repensa a todo tempo, aí nós temos que pensar que todo mundo, alunos, professores, tem o direito e o dever de participar desses processos de avaliação da escola. Tem que se corresponsabilizar por eles. Então, um projeto de avaliação, um programa de avaliação nessa escola, ele não pode ser construído e desenhado pelo gestor, pelo coordenador, está aqui pronto. Ele tem que ser construído de forma coletiva, junto com os docentes, junto com os alunos, sendo validado, incorporado, né? Então, aí vem todo um processo de um exercício participativo, de todos fazerem uma leitura dessa realidade escolar. Né? Cada um de nós tem uma vivência, tem um olhar para a escola. Então, essas diferenças, não divergências, mas as diferenças precisam dialogar. E quanto mais diferença nós temos, melhor para esse processo de olhar o projeto, né? Então, um pouco isso que é importante essa sua pergunta, né, Marisa? Porque esse é o ponto de partida, que escola que eu quero, que programa de residência que eu quero. Eu quero esse programa de residência que constrói e se reconstrói a todo tempo. Então, eu só consigo construir e reconstruir, refletir, se eu tenho informação. Então, a informação não pode ser uma informação que venha do corredor, do quem bate na minha porta, como coordenadora, que venham me contar coisas. Eu tenho que ter uma ciência para construir esse escopo de informação. Acho que é isso, Marisa. Eu acho que é muito entendermos como sujeitos do processo, né? E que essa coisa não está fora, ela está dentro de nós. Nós queremos nos avaliar, nós queremos melhoria, né? Então, acho que é uma questão bastante importante que você traz aí e faz boas reflexões para nós, porque é como se a avaliação fosse algo externo, né? Ela tem que ser, de fato, incorporada, como você disse. Agora, Aline, dialogando com o que a Roseli nos trouxe, conta um pouco para nós por que foi criado esse grupo de avaliação de programa no curso de medicina lá da UFSCar. Bom, eu queria começar compartilhando com vocês uma figura, né, que acho que me veio muito em mente aqui, enquanto a Roseli estava contando um pouco dessa necessidade da gente conectar, né, o currículo, né, e utilizar as ferramentas de avaliação para a gente poder saber aonde a gente quer chegar e o que a gente quer produzir. Essa é uma tela do Magritte, né, que chama Clarividência, onde ele faz um autorretrato dele e coloca, ele está olhando um ovo, mas ele pinta um pássaro, né? Então, acho que a avaliação de programa, né, que é a avaliação de um todo, de um coletivo, de um currículo, de um coletivo de docentes, da avaliação de desempenho de um coletivo de estudantes e de atividades curriculares, eu acho que ela nos ajuda a olhar aonde a gente quer chegar, onde a gente está e aonde a gente quer chegar, né? Então, é como se a gente pintasse um autorretrato, que inclusive o Magritte está nessa tela, ele está pintando um autorretrato, e ele coloca essa possibilidade de olhar para o futuro, de saber onde a gente quer chegar e se reformulando a cada momento, né? E voltando um pouco, né, ao que a Roseli colocou, né? A avaliação, ela tem muito a ver com a escola que a gente tem, né? Ou que a gente se propõe a ter, né? O curso de medicina da UFSCar, ele foi implantado em 2006 e desde o início ele apresenta a proposta de um currículo orientado por competência e que adota a avaliação como uma atividade permanente e constituinte de todo o processo de aprendizagem. Então, no projeto político-pedagógico, isso já está especificado, já está registrado, institucionalizado, e o objetivo de criar esse grupo foi acompanhar o processo de implementação do curso, né, para ir revelando, né, se estávamos no caminho certo, né, de ser uma escola reflexiva, que adota essa postura de formar
cidadãos crítico-reflexivos e se estamos conseguindo alcançar esse objetivo. Que bom, né? Porque eu acho que às vezes a teoria fica um pouco distante. É importante ouvi-la nesse sentido, né? De que de fato é possível, né? Que de fato é possível a partir do momento de nossa tomada de decisão, né? O que queremos. Acho que faz bastante sentido, inclusive a sua figura foi bastante ilustrativa. Gostei bastante, viu, Aline? É uma obra de arte, né? Que a gente tem que construir. Agora, a minha questão é para a Roseli. Eu queria perguntar para a Roseli como, então, a gente dispara, né, esse processo de construir um plano de avaliação de programa? De onde a gente começa? Então, no caso que a Aline colocou, estava muito bom, porque está no projeto pedagógico isso, descrito. Então, já nasce com essa intencionalidade. Então, fica até mais fácil, né? Um pouco mais, vamos dizer assim. Mas vamos dizer que dos cursos de residência que vocês, que todos os nossos participantes hoje aqui participam e são preceptores, tutores, coordenadores de curso, que não têm um programa de avaliação. Então, eu acho que antes de pensar o plano, né, propriamente dito, a gente deve iniciar com a construção de acordos mínimos, né, que balizem essas discussões e decisões que serão tomadas, né. Então, parece claro que a produção da qualidade da escola não pode ser uma coisa decretada, como eu já tinha falado antes, né. Então, acho que vocês, nas instâncias que cada um tem na sua residência, no seu curso de graduação, fazer essa construção desses acordos, né? Que se vamos por o grupo, o que compõe esse grupo, qual a finalidade dele, como ele vai funcionar, discutir em si essa instituição, grupo de avaliação, né? Antes de se pensar propriamente no projeto de avaliação, esse que eu estou chamando de construção de acordos mínimos e ser pactuado que vamos fazer isso, como a Aline colocou, que estava claramente no projeto pedagógico do curso de medicina, quando a gente construiu esse projeto lá. Porque ao fazer isso, eu estou engajando diferentes atores nesse processo, de professores, preceptores, tutores, residentes, os alunos, fazer essa discussão. E isso vai potencializando e envolvendo a comunidade, né? Porque se eu não fizer isso, eu não estou legitimando um processo de construção de qualidade. Então, você vai ver que toda hora eu estou falando na questão da construção coletiva desse processo, né? Então, se eu fizer um projeto à parte, né, que eu monto esse projeto, produzo informação, e aí vou mostrar isso para o professor nem sabe de onde que nasceu isso, de que processo, de que instrumento, de que referencial, vai ser um desperdício de evidências. As pessoas vão ter mais dificuldade de aceitar, né? E pode não haver aceitação daqueles resultados e, por fim, ninguém fazer nada com aquele resultado. Então, chama muito atenção isso da construção dos acordos mínimos e a tomada de decisão de se construir um grupo de avaliação que olhe para isso. Nós estamos falando projeto de avaliação e grupo de avaliação, né? Se esse projeto de avaliação for muito grande, né, ou razoavelmente grande, vai precisar que o coordenador do curso, da residência, tenha um grupo de preceptores e tutores que se dediquem a isso, porque é uma tarefa grande. Então, um grupo se dedique, mas é um grupo mais construído pelo coletivo, né? Então, é uma construção coletiva e participativa dos atores institucionais para elaborar esse programa. Então, isso é uma questão, né? Feito esses acordos, o plano propriamente dito precisa ser construído, definido, né, e afinado que concepções ético, política, técnico e operacional que vai ser colocado nesse plano. Com que concepção de avaliação e instrumentos que nós vamos trabalhar? E essa concepção e os instrumentos tem que fazer o mesmo diálogo com a avaliação
de estudante. Então, na UFSCar já estava todo desenhado a avaliação dialógica, critério referenciado, avaliação formativa. Então, esse arcabouço também, teórico, metodológico, conceitual, também foi incorporado como referencial no grupo de avaliação de programa, que nós três aqui fazíamos parte com mais um conjunto de outros professores, né? Então, feito o acordo, definido as concepções ético-políticas, técnica, operacional, metodológica, vai se desenhar esse plano, né? E nessa construção sempre coletiva, incorporando vários olhares, outros protagonistas, colocando esse plano para ser validado, para ser pensado juntos, né? E aí você vai ganhando os professores, os estudantes nesse processo. Tudo isso em pró da qualidade do ensino. Acho que é isso. E como ganha, né? Eu sou uma pessoa que foi, assim, privilegiada no sentido da participação, né? No que diz respeito ao meu departamento, mas foi um dos períodos de maior aprendizado, né? Quando realmente a universidade, os departamentos se abriu para que a gente pudesse, né, estar nessa cooperação entre os departamentos. Muito interessante. Eu acho que aí a Aline pode até nos ajudar, dizendo para a gente como que foi esse início, né? Explicar para todos nós, para os nossos educandos, pessoal que está aí com desejo de fazer a implantação dos seus PIs numa nova maneira, transformando esses modelos, contar para nós como que foi, né? Como é que se disparou a implantação desse grupo de avaliação no curso lá de medicina. Então, no início foi feito o convite, né, para todos os professores do departamento de medicina, mas também ampliamos esse convite para os professores do departamento de enfermagem da UFSCar. Então, nós tínhamos um grupo de cerca de 10 docentes, né, e precisávamos fazer a nossa formação, né? Então, nós contamos com o apoio de um consultor externo, que foi o Romeu Gomes, que nesse momento compõe a coordenação do DGPSUS, né, a coordenação nacional, e começamos a estudar sobre avaliação de programa, né, toda a parte teórica do que é uma avaliação de programa, para a gente conseguir entender e detalhar e construir o nosso plano de avaliação. Nós também fizemos a nossa formação metodológica, né, utilizamos a triangulação de métodos para trabalhar com informações quantitativas e qualitativas, e também sentimos a necessidade de fazer uma formação em análise qualitativa, que nós utilizamos o método de interpretação de sentidos. Então, fomos fazendo, né, enquanto íamos produzindo a análise para a confecção dos relatórios, a gente ia estudando e fazendo a nossa formação, né? E a partir dessa capacitação inicial, né, os produtos que a gente tinha, as sínteses que a gente fazia da teoria, a gente usou para construir o nosso plano de avaliação, né? E a partir de um desejo, da necessidade desse grupo, nós percebemos que a gente também poderia se constituir como um grupo de pesquisa. Então, também elaboramos um projeto de pesquisa para fazer o acompanhamento da implementação do curso de medicina da UFSCar. Inclusive, chegamos, né, a criar um grupo no CNPq, no Diretório de Grupos de Pesquisa, e esse Diretório de Grupos de Pesquisa continua ativo até o momento, né? Então, não era o objetivo inicial de ser um grupo de pesquisa, mas observamos que tínhamos bastante potencial para nos constituirmos, né, enquanto pesquisadores na área de avaliação, né, de formação de profissionais de saúde. É bacana, Aline. Eu acho que essa questão do preparo, da nossa formação, em que ela foi continuada, assim como é a proposta da avaliação, não é? Se começa e termina, mas sim como um processo contínuo, foi de fundamental importância. Eu me lembro na época, tanto que a gente pôde discutir, alinhar os nossos pressupostos, conversar muito sobre, achei bastante interessante, claro, também com a coordenação nos ajuda bastante.
bastante. Eu acho que esse também é um fator que eu considero que foi bastante relevante lá no nosso processo. Agora, eu queria, a partir disso que você coloca, perguntar para a Roseli qual é a importância, né, da avaliação de programas. E, diante das dificuldades que precisam ser enfrentadas, como que a gente trabalha, né? Porque acho que muitas questões, muitas dificuldades, elas surgem, né? Como elas devem ser enfrentadas? Perguntar é complexa também, né? Mas vamos lá na importância, né? Para mim, não paira dúvida acerca da importância da avaliação, né? Depois que eu já tinha trabalhado em outra instituição com avaliação, mas na UFSCar isso ficou para mim um exemplo claríssimo da importância, né? Pelos resultados que a gente teve na época, como nós trabalhávamos com os produtos que a gente construía, porque assim, se a gente quer promover avanço, né, é importante que a gente tenha informação para qualificar a escola, né, para iluminar os nossos caminhos, né, para tomada de decisão. Então, eu vejo que a avaliação nos ajuda ao gestor, ao coordenador de curso, das unidades, a tomar decisão. Como que a gente toma decisão hoje? A gente não vive falando na atenção básica que a informação é fundamental, eu tenho perfil epidemiológico, eu tenho informação da população para fazer o planejamento do cuidado? Na educação também, para a gente poder planejar, poder melhorar cada dia o nosso caminho, para a gente tomar decisão, se vamos por aqui, por ali, onde que melhora, eu tenho poucos recursos, vou capacitar todo mundo, vou capacitar só uma parte, que eu tenho recursos que são finitos, eu preciso ter informação para tomar decisão. Então, uma boa decisão se toma com informação. E aonde que está essa informação? Na produção, né, nos produtos e no que o grupo de avaliação fornece, né? Então, para mim, avaliação e educação permanente, como a Aline colocou, são os grandes instrumentos e a potência de um gestor. Eu não me imagino ser hoje coordenadora, porque eu já fui coordenadora de curso por muito tempo, e eu tomava decisão, nem sei como, né? A partir de algumas conversas, né? Hoje eu não seria uma gestora que toma decisão sem ter informação, como a gente faz no IEP. Todos os nossos projetos são avaliados para a gente tomar decisão. Em cada encontro, os nossos participantes avaliam, os facilitadores avaliam, nós coordenadores lemos a avaliação, discutimos. Para quê? Para melhorar, para potencializar tudo em prol da qualidade, né? Então, essa para mim é uma importância, assim, incontestável, né? E eu acho que outra questão que a gente aprende muito com a avaliação, né? Tanto como a gente fala para os estudantes que a avaliação é uma verdadeira oportunidade de aprender, nós, professores, alunos, aprendemos com a avaliação. Aprendemos com o que fazemos, porque é um momento de refletir o que fizemos e o que nós precisamos melhorar. Então, é uma aprendizagem, não é só produzir. Então, a Aline deu exemplo do quanto que o grupo que nós trabalhávamos ali, começamos 10 professores que poucos tinham experiência com avaliação, escrevemos um projeto, tivemos apoio para poder nos capacitar com pessoas reconhecidas no Brasil que foi apoiar nosso grupo. A gente fez uma formação, né, de entender o que é uma avaliação institucional, do que é uma avaliação de programa, quais os referenciais. Quer dizer, foi um ganho pessoal e profissional enorme para cada um de nós. E mais, como disse a Aline, a gente ainda conseguiu fazer desse grupo de avaliação que produzia informação, nós também construímos a possibilidade de construir conhecimento, porque a gente fez várias pesquisas com os produtos das avaliações. E temos hoje artigos publicados daquela época por conta disso, e até formamos um grupo de pesquisa, como a Aline colocou, que até hoje esse grupo ainda é atuante, né? Então, é um desenvolvimento profissional. Os alunos participando disso, eles vão aprendendo a importância da avaliação, de tomar decisão baseado em informação, né? Nós não falamos tanto da informação para tomada de decisão na clínica, no planejamento em saúde, por que não na educação também, né? Então, é um empoderamento das pessoas.
né, que estão participando do grupo, e não só que participam do grupo, que participam de todo o processo de reflexão da escola por meio dos produtos da avaliação. Acho que, resumindo, que nosso tempo está corrido, eu dei uma cortadinha. Muito bem. E, Aline, conta para nós quais foram os instrumentos adotados lá no curso de medicina e como eram analisados esses produtos que eram produzidos, né, pelos instrumentos de avaliação. Bom, no projeto político-pedagógico já estavam todos os instrumentos de avaliação, né? Então tinha instrumento, né, um formulário para o estudante avaliar a atividade curricular e o professor avaliar a atividade curricular, né? E com perguntas em que ele tinha que assinalar opções, se estava satisfatório ou insatisfatório, que aí geravam dados quantitativos, e campos abertos também para avaliar, e eles poderiam escrever, e a gente fazer análise, né, qualitativa. Outro instrumento de avaliação é o instrumento de desempenho do estudante, né? Então, como que estava a participação dele nas atividades, se estava cumprindo o pacto de trabalho, né? A gente, na medicina UFSCar, utiliza a espiral construtivista, que é a mesma maneira que nós trabalhamos, né, nos cursos do PSUS e GPRS, né, de trabalhar a situação problema, identificar problemas, hipóteses, questões, fazer questão de aprendizagem, o instrumento igual que foi utilizado, né, que vocês tiveram que preencher a autoavaliação e o facilitador preencher a avaliação de desempenho de vocês. O outro formato é o formato de avaliação de desempenho dos professores, que vocês também tiveram que preencher um formato muito semelhante para fazer a avaliação dos facilitadores, a avaliação formativa que foi em outubro e a avaliação somativa que foi em maio deste ano. E no caso também a gente tem um formato de avaliação do desempenho dos preceptores, né, onde o estudante avalia o desempenho do preceptor, considerando aqui o curso de medicina. Né? Então, como eu disse, tem campos abertos e fechados que vão produzir indicadores quantitativos e qualitativos. E o objetivo é fazer uma avaliação do todo, né? Com esses formatos, a gente tem a possibilidade, por exemplo, do facilitador fazer uma avaliação individualizada, mas quando a gente está falando de avaliação de programa, a gente analisa como um todo, né? Não vai ter a identificação das pessoas, mas olha, o conjunto de professores, né, da atividade curricular, né, está sendo avaliado dessa maneira pelo conjunto de estudantes. E então, tem que ficar bem claro que é uma avaliação do coletivo, né, e não uma avaliação individualizada, né. E com isso a gente produzia relatórios de gestão que eram apresentados para a coordenação do curso e também disponibilizado para os professores que estavam vinculados à atividade curricular, para ajudar a identificar, né, os avanços, identificar os pontos que estavam frágeis e que precisavam ser melhorados. Então, isso era disponibilizado com o intuito de fazer uma avaliação permanente, constante e que ajudasse a produzir melhorias, né? Então, eu sou coordenador de uma atividade curricular, eu recebo, né, uma avaliação de como é que foi a minha atividade naquele ano. Aí, no momento que nós vamos sentar, reunir, planejar a atividade para o ano seguinte, eu tenho uma síntese, um relatório que me ajuda a pensar melhorias para a oferta do ano seguinte. E, como eu falei anteriormente, a gente se constituiu também como um grupo de pesquisa. Então, a gente tinha como produtos relatórios que a gente, né, passava para a gestão do curso, e a gestão do curso repassava para os coordenadores de atividades curriculares, né, de disciplinas, e também a gente tinha produtos de pesquisa, né? Então, pesquisa de avaliação. E essa socialização era feita de diferentes maneiras, né? A partir desses relatórios entregues à gestão, a gente também tinha um fórum de avaliação anual, né? Onde a gente contava com a participação,
convidava todos os envolvidos, né, todos os docentes, todos os preceptores e todos os estudantes de medicina para poder discutir, né, discutir esses relatórios, validar esses relatórios e começar a pensar em propostas de melhoria para o ano seguinte. E também a gente, como a Roseli comentou, a gente também acabou publicando artigos e socializando, né, em termos mais macro, né, a nossa produção, a nossa experiência, resultados de relatórios, né, a partir da problematização, do olhar e da avaliação do todo, né, pensando no coletivo, já que a gente está falando de avaliação de programa. Muito bom. Eu quero dar um intervalo para a gente agradecer as 37 participantes agora, né? E especialmente para a Valéria, né? Uma educanda que mandou uma mensagem elogiando esse momento, que está gostando bastante. Que bom. E eu reforço para que vocês enviam questões para nós. Nós estamos terminando, tá certo? É importante que vocês participem. Desculpa, eu vou tomar uma aguinha aqui, porque eu já estou... Bom, agora, para que a gente possa finalizar, eu queria que a Roseli colocasse para nós como a gente enfrenta, né? Porque foi tanto colocado essas questões da avaliação, que tem muitas questões culturais envolvidas, que muitas vezes é que impede que o processo caminhe de uma forma bacana, né? Que nos possibilita avançar, a melhorar no processo. Eu queria que ela nos falasse, então, como que a gente pode enfrentar essas questões culturais ligadas à avaliação. Acho que a primeira coisa, Marisa e Aline, acho que é desmistificar a avaliação, daquela visão ruim, punitiva que a maioria de nós temos, né? Para uma visão para uma visão de avaliação colaborativa da aprendizagem, aquela que a gente aprende. Então é desmistificar, porque infelizmente, nós, brasileiros, temos uma cultura ruim de avaliação, no modelo tradicional de avaliação como classificação, como punição, né? Quem que não se arrepiava quando ouvia a palavra avaliação? E a gente carrega isso também para avaliação de programa, né? Eu colegas meus na UFSCar tinham pavor de falar do grupo de avaliação. Não precisam me vigiar. Então, a avaliação é como se a gente estivesse vigiando o outro, para punir o outro. Né? Então, a gente precisa desmistificar, não é isso, a avaliação é uma coisa boa, é para a gente aprender, ela não é para punir ninguém, é para juntos superarmos os problemas. Então, para mim, essa é a primeira questão. E a outra é isso que eu falei, que as pessoas aceitem aquela avaliação que os outros fazem. Né? Senão eu faço minha autoavaliação, eu fui o melhor professor hoje, se os alunos não entenderam, o problema é dele. Quantos que não ouviram já essa fala, né? Então, junto com a comunidade, como eu disse, construir o projeto para um melhor entendimento sobre o processo que se avalia, a metodologia que se avalia e para que serve. Precisa ser claríssimo, todas as pessoas terem certeza, né? Então, a gente quer uma avaliação que não puna a gente, né? Mas que ensina a gente, né? Uma avaliação que não afaste a gente, mas que aproxime a gente. Uma avaliação que inclui, que contextualiza e que não rotule. Né? Então, se a gente conseguir fazer esse processo, vai ser muito interessante, porque a gente ainda tem muito aquela visão do professor que a sala de aula é do seu uso restrito e ninguém põe a mão. Então, uma escola que se pensa, que reflete, que quer se inovar, que quer melhorar cada vez mais, eu não posso ter esse pensamento. Então, nós precisamos fazer um diálogo com esse professor para entender esse lugar, né? De não confundir a autonomia com a automatização. Né? Então, qual é a autonomia do professor dentro da sala de aula e qual é o dever da escola nesse processo de se reconstruir sempre, né? E a avaliação, acho que eu diria que ela busca reunir subsídios para orientar os nossos processos, né?
Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir enfrentar melhor as resistências que nós vamos ter com a avaliação, porque eu acho que a resistência que nós temos é cultural. Muito bem. Aline, conta para nós, querido, o grupo de avaliação continua ativo lá da Federal até hoje, do curso de medicina? Bom, infelizmente o grupo de avaliação de programa não está ativo no momento, né? Eu acho que é importante essa questão que a Roseli traz, né, de como as pessoas compreendem a avaliação, né? A partir do momento que a gente compreende a avaliação como uma vigilância ou algo que tira a minha autonomia, né, como docente universitário, a gente tem a resistência, né? Então, as últimas gestões, né, os últimos coordenadores de curso não apoiaram, né, o grupo de avaliação de programa, então ele não está ativo no momento, né? Então, por isso que é importante ter muito claro que isso também é uma decisão político-institucional, né? E o descaso é uma decisão político-institucional, né? Que por isso acabou desmobilizando o grupo de avaliação de programa, né? Mas nós ainda temos o grupo de pesquisa, né? Que algumas pessoas ainda participam e a gente tenta mobilizar para continuar fazendo a avaliação, né? Nós temos o programa de pós-graduação em gestão da clínica aqui e uma das nossas linhas de pesquisa é na área de educação, na saúde, né? Onde a gente tenta continuar esse processo de acompanhar a implementação do curso de medicina, né? Mas com alguns recortes mais específicos da pesquisa, né? Porque com o grupo de avaliação, no momento que ele estava ativo, a coordenação demandava, né? No início, em 2006, começou com uma turma de estudantes, então a gente conseguia analisar todos os instrumentos de avaliação. Depois, quando novas turmas foram entrando, então era sob demanda, né? Então a coordenação, né, junto com o conselho de coordenação, fazia encomenda. Olha, então vamos priorizar agora tal atividade curricular ou tal ciclo, né, de aprendizagem dos estudantes, né? Ou vamos priorizar a avaliação dos preceptores ou análise da avaliação dos docentes. Né? Agora, como está só vinculado ao programa de pós e ao grupo de pesquisa, acaba sendo uma demanda mais de pesquisa e não tão alinhada com o curso, né? E acho que outros desafios também que a Roseli coloca, né, que tem a ver com essa de como as pessoas compreendem a avaliação, é que às vezes é a maneira como as pessoas preenchem o formato e produzem essa informação que a gente vai analisar, né? Então, às vezes as avaliações são pouco específicas, são pouco detalhadas, né? Ou escreve a mesma coisa para todos os estudantes, uma avaliação muito genérica, né? Então, será que as pessoas compreendem, né, o que é avaliação e o uso que se faz dessas informações? Né? A partir do momento que isso se transforma em mudança, as pessoas, tanto em potencial mudança para as outras ofertas, eu acho que as pessoas aderem mais, né? Se você também só aplicar o formato, o instrumento de avaliação, e a pessoa, mas por que eu vou ter que preencher isso, né? O próprio estudante pode pensar, nossa, por que dá um trabalho, por que eu tenho que preencher isso? Se ele não vê isso como um produto, talvez preencha só pro forma, né? Só para cumprir a tarefa ali, né? E a gente também, nos fóruns anuais de avaliação, que eu falei que a gente tinha, né, acabou tendo um esvaziamento, né, até por alguns docentes não compreenderem a importância desse momento, né, então acho que tem que estar claro para todo mundo porque que é importante, né, porque aí vai preencher de uma maneira mais específica, vai possibilitar mais análises e reflexões para que a avaliação possa realmente ter todo esse potencial de ser um retrato da realidade e que nos possibilita saber onde que a gente quer chegar, né? Olhar o ovo e ver o pássaro. Muito bom. Bom, chegaram as questões aqui, eu acho que a gente pode encaminhá-las já, né? Para o pessoal quer ouvi-las em relação a algumas questões.
Então, uma delas é como superar o desafio de melhorar o processo avaliativo em cursos de residência que não têm o projeto pedagógico bem estabelecido. Eu acho que aí fica à vontade agora para quem vocês quiserem responder. Ficou clara a questão? Ficou. Então, eu acho que a prioridade é ter esse projeto pedagógico estabelecido, né? Porque a residência, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, ele solicita só aquele preenchimento daquele formulário para a gente fazer adesão da proposta. Aquilo em si não se constitui num projeto pedagógico. É algumas informações sobre a residência. Então, o coordenador de curso, se eu sou desse curso de quem está fazendo essa pergunta, eu começaria pelo projeto pedagógico. E no projeto pedagógico, eu colocaria o capítulo da avaliação de curso, avaliação da residência. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, não tem como eu avaliar. Porque a proposta do projeto a proposta do projeto de avaliação de programa, ele precisa ir ao encontro do projeto pedagógico. Eu vou avaliar se o que está sendo feito e executado está na direção que foi proposta, né? Então, e se eu não tenho um projeto pedagógico, cada preceptor, tutor pode ir para qualquer lado. Lembra aquela pedaço da Alice no País das Maravilhas, quando ela e o coelho chegam numa encruzilhada, um pergunta para o outro, para onde nós vamos? E um fala, bom, se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é essencial ter o projeto pedagógico para se pensar a avaliação. Agora, eu posso fazer pequenas avaliações, né? Do papel do facilitador, se ele está bem definido, do papel do preceptor. Já é uma contribuição? Já é, também pode começar por aí, para a gente não ficar tão paralisada, né? Mas tem que ter um olhar, uma questão que é a nossa referência, né? E o projeto pedagógico, um currículo orientado por competência, nos ilumina realmente o que nós queremos, para onde nós queremos ir. Eu acho bastante interessante o que você colocou, porque na nossa prática eu acho que é isso que falta, né? Nós nem nos perguntamos se o que nós estamos fazendo, de fato, está indo de encontro, né, com aquilo que estamos esperando, em termos de formação, né? Bom, a outra questão eu queria saber o que de fato mudou nesse sistema de avaliação, nesses projetos inovadores de ensino-aprendizagem. Aline, quer pegar essa? Eu acho que até eu vou juntar agora uma outra questão que chegou aqui, que eu acho que também faz bastante sentido. E como a gente pode integrar uma avaliação inovadora num projeto tradicional? É possível? Você quer falar primeiro, depois eu posso contribuir, Aline. Bom, a questão que mudou, como eu estava comentando, na experiência que a gente teve aqui no início, a gente conseguia rever, remodelar os nossos disparadores, né? Assim como nós utilizamos nos projetos de GPSUS, a gente trabalha com situações problema. Então, a gente consegue remodelar esses disparadores, rever todo o nosso processo, né, de inserção também na rede de saúde aqui do município de São Carlos, né? Então, assim, a gente consegue mapear e identificar o que está funcionando e que a gente pode dar continuidade e o que precisa ser modificado. Então, a gente consegue ter um mapa geral do que está acontecendo, né? Tanto no cenário de prática, quanto no cenário mais teórico, vamos dizer assim, de trabalhar situações problema, de trabalhar simulações, assim como a gente fez as estações clínicas com vocês, aqui a gente tem as estações de simulação, só que trabalha com atores, né, pacientes simulados, né, que são pessoas que simulam um paciente, aí nós utilizamos os vídeos como disparadores, então a gente consegue avaliar tudo, né, todas as atividades e poder planejar e olhar, olha, o que está acontecendo, né, o que a gente começou lá, né, com a Roseli falando, tem o currículo que foi planejado, né, e eu estou caminhando, né, o currículo é um caminho, é um percurso, e eu tenho que saber se eu estou no caminho que eu escolhi, né,
pegando aí o Alice no País das Maravilhas, então eu tenho que saber qual é o caminho. E eu consigo avaliar se eu estou me mantendo no caminho que eu escolhi, da decisão que eu tive, de qual processo, né, de qual a minha concepção que eu tenho do processo ensino-aprendizagem, como que eu quero a formação, como que eu quero que o meu aluno saia, como que seja o egresso lá na frente, né, o perfil de competência. Então, eu estou olhando para lá a todo momento. E a avaliação vai me falando, olha, você está no caminho certo, então não, reformula aqui, né, nesse sentido ou em outro, e para a gente voltar para esse caminho, ou permanecer nesse caminho. Então, eu acho que ela produz muita informação que nos ajuda nesse sentido, né? E auxilia aí a gestão do curso, né? No caso do curso de medicina, e pode auxiliar a gestão dos programas de residência também, né? Mas primeiro, o fundamental é qual o caminho que a gente quer percorrer para chegar num residente que tenha esse perfil de competência. Então, o projeto pedagógico, ele é fundamental, né? Acho que as pessoas... E tem que ser construído de maneira participativa, democrática, e as pessoas têm que chegar num consenso, né? E utilizar especialistas, né, que ajudem a falar, não, então, um bom residente, por exemplo, na área de pediatria, ele tem que ter, quando né, ele terminar o programa de residência, ele tem que atingir tal perfil de competência, né, que, como a gente viu durante o curso, articula o conhecimento, né, que é a parte cognitiva, as habilidades, né, técnicas, né, de fazer uma consulta de pediatria, uma anamnese de pediatria, utilizando esse exemplo, e também uma postura atitudinal, né, que seja ética, que seja respeitosa, que seja, né, baseada aí nos princípios da humanização do cuidado. Então, tem que ter esse conjunto todo. E, então, esses cursos inovadores, eles precisam também ser acompanhados a todo momento. E está muito claro, né, e descrito, escrito no projeto qual é a concepção de aprendizagem. E aí, a partir do momento que eu sei a concepção de aprendizagem e tenho o perfil de onde eu quero chegar, eu vou planejar e fazer uma escolha de qual avaliação que está mais coerente com esse perfil. Né? Eu queria contribuir nessa pergunta com o que a Aline está colocando, porque o conjunto da avaliação dos estudantes também serve de informação para avaliação de programa. Né? A Aline foi dando o exemplo da avaliação do estudante. Então, na avaliação de programa, eu tenho instrumentos específicos. Eu avalio o tutor, o preceptor, eu avalio a equipe de saúde, eu avalio a unidade educacional, eu avalio a série. São, como a Aline disse, uma triangulação de instrumentos e métodos. Né, de avaliação, quali, quanti, diferentes instrumentos. Quanto mais eu diversificar, mais eu tenho informação. Agora, uma outra informação é olhar para o conjunto da avaliação dos estudantes. Não a avaliação individual, se ele reprovou, mas é aquele conjunto, como a Aline deu o exemplo da estação de simulação. Quer dizer, eles estão chegando ali, não estão? Então, vamos olhar para o problema, vamos avaliar as situações problemas, vamos avaliar o facilitador. Então, o conjunto de avaliação de estudante vai nos dando pista do que avaliar no projeto. Né? Como a Aline disse no começo, na UFSCar a gente avaliava tudo, mas quando nós chegamos na 6ª série, nós não dávamos mais conta, mas o preceptor, desculpa, o coordenador do curso, olha, esse ano nós precisamos nos dedicar ao 4º ano, começou essa atividade, eles estão na rede básica, vamos avaliar isso. Então, né? Ou porque no outro ano os alunos foram muito mal na avaliação, o que está acontecendo? Então, vamos pegar aquela série, vamos avaliar a situação problema, vamos avaliar a equipe, vamos avaliar a parceria. Então, a gente ia criando, né, as possibilidades de avaliação.
Agora eu vou na segunda pergunta, Marisa, que é quem não tem um projeto, né, inovador, se também dá para avaliar. Então, lógico que sim. Agora, no projeto inovador é essencial, porque se eu estou inovando e nós todos somos tradicional, como que eu vou acompanhar que cada um dos professores e alunos estão fazendo esse caminho? Então, para mim, é inevitável em qualquer projeto, mas com muito mais cuidado no projeto inovador, porque eu estou fazendo a transição das pessoas. Mas se eu tenho um projeto, mesmo que ele seja tradicional, eu vou construir um projeto de avaliação, né, com esses mesmos instrumentos que usa, não é mudança de instrumento e nem do referencial, mas aonde eu vou comparar não é com o currículo inovador, eu vou comparar com o currículo que eu tenho, mesmo que ele seja tradicional. Não sei se eu respondi, se a pessoa que fez a pergunta quiser refazer, que a gente possa melhorar a resposta. Interessante. Temos outras questões, que bom. Antigamente tínhamos apenas avaliação somativa. Agora, com essa nova forma de avaliação formativa, é registrada no... peraí, deixa eu reformular. Antigamente tínhamos apenas avaliação somativa. E agora, com essa nova forma de avaliação formativa, é registrada no boletim do aluno. Não ficou, talvez, faltando claro aí. Parece que está faltando alguma coisa, né? Vamos pedir para a pessoa reformular, ou a própria Sinara nos ajudar nisso. Vou passar para uma outra questão. É válido realizar um teste de sondagem com os residentes no início do programa de residência para saber como estão, o que querem em relação ao PPC da residência? Interessante, né, essa questão? Avaliação diagnóstica, né? Talvez precisa ter muito cuidado, porque dependendo como a gente vai fazer essa avaliação, eles não sabem o que é PPC, o que é projeto, o que é concepção pedagógica, não é um campo de estudo dos estudantes, né? Talvez a gente tenha que fazer o que eu vou chamar, que eles chamaram de um teste de sondagem, né? Eu chamaria de uma avaliação diagnóstica. Então a gente tem que saber fazer essas perguntas, né? Para poder chegar nesse lugar. Mas isso é válido. Eu penso que, sabendo onde a gente quer chegar, que é o perfil do egresso, né, é importante fazer uma avaliação diagnóstica, não, né, sobre o PPC, né, como a Roseli comentou, mas avaliar, né, o que eles já apresentam, que desempenhos eles já apresentam, né, que são esperados no perfil de competência, e planejar as atividades que vão ser oferecidas para ele chegar ali no perfil do egresso. E aí eu me lembrei muito da oficina que vocês fizeram de EPA, onde vocês tinham que classificar lá, né, o nível de supervisão. Então, talvez essa avaliação diagnóstica ajude, né, a dar a parte inicial lá da EPA, né, das atividades, né, que eles precisam desenvolver e olhar para o perfil de egresso e fazer esse planejamento aí do que vai ser oferecido para eles conseguirem chegar ao final da residência já conseguindo desempenhar aquelas tarefas sem precisar de supervisão, ou até supervisionando residentes, né, que são mais novos, né, estão no início da formação da residência. Muito bem, chegou uma questão aqui que eu diria que é mais uma reflexão. Como fazer uma avaliação inclusiva, participativa, colaborativa, com uma gestão de serviço punitiva que não leve em consideração a avaliação formativa? Não adianta apenas o ensino trabalhar nessa lógica. O serviço também para saber onde estamos e onde queremos chegar. Nesse sentido, é pertinente incluir nos instrumentos de avaliação elementos da gestão de serviço que impactam na residência? Vou responder o comecinho aqui, Marisa. Depois você reformula, que eu fiquei pensando no começo e perdi o fim. Mas nós precisamos começar por algum lugar a fazer esse movimento do entendimento da avaliação. Provavelmente esse gestor participou de uma escola autoritária, autocrata, que não tinha avaliação. Então, se a gente não fizer um movimento na instituição, na vida acadêmica, na escola, nós vamos estar formando residentes que a próxima geração vão ser futuros secretários de saúde e vão ter a mesma cultura. Então, eu acho que é válido, sim.
e ajudar a fazer essa reflexão com os preceptores, tutores e residentes para dentro da residência. Né? Não precisamos ficar avaliando lá e cutucando o gestor e entrando em conflito. Vamos avaliar os nossos processos, porque aí nós vamos mudando a cultura de avaliação. Lembra que a última pergunta que a Marisa fez para a gente foi sobre a cultura de avaliação. Então, era ideal que esse secretário, que essa coordenação fosse diferente? Seria ideal, mas se não é, por onde vamos começar? Vamos começar por onde a gente pode, e a gente pode fazer isso na residência. Isso seria a minha contribuição. E a segunda parte, Marisa, eu me perdi. Ela disse, nesse sentido, é pertinente incluir nos instrumentos de avaliação elementos de gestão do serviço que impactam na residência? A Aline poderia contribuir? Sim, é fundamental. Como eu disse aqui, a gente fazia avaliação, né, dos cenários de prática, a gente continua fazendo avaliação, né, os instrumentos eles continuam sendo aplicados, a gente só tem ainda um grupo ativo para fazer essa análise e produzir os relatórios, né, mas os professores têm acesso a esses instrumentos, inclusive no momento eles estão 100% informatizados, a gente tem um sistema aqui que foi desenvolvido e já está 100% digital, né? Então eu consigo acessar esses formatos de avaliação, mas eu tenho que ler um por um, né? Eu não tenho mais um relatório. E então é importante colocar e fazer essa avaliação, até porque a gente está falando da parceria ensino e serviço, né? E na residência ela é o coração da residência, essa integração do ensino com o serviço. Então, a gente também tem que produzir essa avaliação, contar com instrumentos que avaliem, né, independente de não ter um PPC estruturado, de ser um curso mais tradicional, um formato mais tradicional, mas a gente pode incorporar esses instrumentos até para ter um instrumental aí para dialogar de maneira, né, mais fundamentada com o que está acontecendo na realidade, de trazer diversos olhares, né, de ter uma avaliação que o residente avalie o cenário de prática, o preceptor avalie o cenário de prática e consiga dialogar com a gestão do município, do estado, a partir desses dados das pessoas que estão vivendo a realidade da formação da residência. Aline, que bom que você tocou isso, porque a gente podia ter dado a impressão, agora que me toquei, de que não existe mais avaliação de programa na UFSCar, né? Então, acho que foi bom você ter colocado, quer dizer, a avaliação de programa existe, todos os instrumentos ainda são aplicados. O que não existe mais é uma análise mais qualitativa e produção de relatórios feito pelo grupo de avaliação. Né? Então, como a Aline disse, antes a gente gerava relatórios, debatia os relatórios, uma avaliação mais qualitativa, e indicava caminhos, né? Hoje, cada um pega a avaliação que os alunos fizeram e lê, né? Como a Aline falou, lê um por um. Né? Então, isso é bem bacana. Eu acho que até vou dar aqui a outra experiência que a gente está tendo em Palmas, que é um projeto que a Marisa acompanha, né, do GPRS, que lá já existia na residência vários instrumentos de avaliação, mas os instrumentos estavam lá. Quem é que lia? Quem queria, um preceptor ou o coordenador. Então, hoje o projeto delas, né, das 3 meninas, é um projeto um projeto de intervenção, de construção de um programa e de um grupo de avaliação. Né? Então, o grupo de avaliação potencializa. Então, nós estamos falando de duas coisas. Ter um programa de avaliação que tenha todos os instrumentos e ter um grupo que se dedique a criar análises mais específicas, qualitativas e produzir relatórios. Acho que agora a gente vai apoiar a gestão. A Aline, né, Aline? Isso, a gente não tem mais um grupo que está atuante, né? Estamos tentando retomar a atuação, né? Agora até mudou o nome, vai se chamar Núcleo de Avaliação de Programa, e a gente está nessa tentativa de retomar. Mas continuamos tendo avaliação de programa. Não temos, é o grupo que produz esses relatórios, né, sistematizados.
A Cristiane acho que reformulou a pergunta que eu estava vendo, né? Que é como descrever essa avaliação formativa no boletim atual do aluno, já que antes era só avaliação somativa e quantitativa. Quer responder? Acho que eu entendi agora. Veja bem, depende se vocês estão trabalhando com avaliação norma referenciada ou critério referenciada. Isso vai fazer diferença, porque a norma referenciada você está trabalhando com nota. E se você tem várias avaliações, você soma e divide. Então, isso é avaliação norma referenciado. A avaliação critério referenciada, eu não trabalho dessa forma, não é uma soma. A avaliação somativa não quer dizer soma. Somativa quer dizer síntese das avaliações, né? Eu sempre gosto de colocar isso, que no dicionário de português é muito feliz, porque em Portugal, nesse sentido dessa palavra, que em Portugal tem duas palavras que a gente aqui tem uma só, para nós é somativa, que serve tanto para soma como para síntese. Em Portugal tem a palavra somativa e sumativa. Então, o que nós chamamos aqui de avaliação somativa do final, para eles é sumativa, que é síntese. E quando usa norma referenciada, eles usam somativa, que é soma, né? Então, se eu tenho uma avaliação que é critério referenciada, que é formativa e sumativa no dicionário em português, eu não vou, a avaliação que vai para o boletim, então, é a última, é onde eu já fiz todo o caminho da formativa e ele melhorando, é a última avaliação que ele é feita no semestre, que eu já fiz toda a recuperação dele dos processos formativos. Eu não sei se eu ajudei, Cristiane. Acho que sim. Tem outras questões aqui que eu acho que até já foram respondidas. Quais os caminhos para uma boa avaliação dos nossos projetos de intervenção? Acho que agora a gente... Desculpa, Marisa, fala de novo. Eu estava vendo umas perguntas que surgiram aqui. Quais os caminhos para uma boa avaliação dos nossos projetos de intervenção? Aí nós vamos entrar em outra discussão, que é a avaliação metodológica e de instrumentos, que, para mim, a boa é que está no nosso projeto, que nós vamos trabalhar agora a avaliação com vocês nos próximos encontros, né? De como fazer a avaliação do projeto de intervenção, tal como está no nosso caderno. Né? Nós já temos um desenho no IEP, né? No nosso caderno do DGP SUS, como fazer a avaliação. Mais uma dica que eu posso dizer é acompanhar o projeto de intervenção, né? O plano, né? A gente não tem uma matriz com o plano de intervenção das ações? Exatamente. Mas abre aí todo um outro cenário de discussão. Como podemos fortalecer esse preceptor quando ações dele demonstram grande receio em avaliar de fato o residente? Boa pergunta. Uma boa pergunta, né? Então, eu coloquei para vocês a Aline, né, que trouxe para cá a questão da educação permanente também. Eu falei, mas a Aline também trouxe. É a capacitação desse preceptor. Para mim, não tem outro caminho. Aline, você queria colocar um pouco mais sobre isso? Acho que quando a gente fala da avaliação critério referenciada, né, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. E se os critérios de avaliação eles têm que estar claros para todo mundo, né? Para o preceptor, para o tutor, para o residente, até assim para a gente quebrar um pouco essa questão cultural de ter medo de avaliar, né? Eu acho que a gente acaba indo para os extremos, né? Ou tem uma avaliação extremamente rígida ou algo muito solto, né? Por medo de prejudicar a formação das pessoas, né? Ou a titulação, na verdade, das pessoas. Eu acho que, assim, os critérios têm que estar claros para todo mundo, para a gente também ter segurança de fazer essa avaliação, né? E tem que estar claro desde o começo do jogo, né? Então, a partir do momento que o residente ele é recebido, tem que estar claro quais são os instrumentos de avaliação que ele vai ter que preencher, né? Quais instrumentos e critérios de avaliação vão ser utilizados para avaliá-lo,
né? O jogo tem que ser às claras desde o início, né? Para que a gente também tenha essa segurança de avaliar. E eu acho que a questão de trabalhar com avaliação formativa, ela ajuda muito, porque a gente já vai no percurso e no processo fazendo essas adequações, né? Quando a gente percebe que algum desempenho ainda não está adequado para aquele momento, a gente consegue ir corrigindo os rumos, né? Então, acho que mesmo se ainda é um programa tradicional, né, que só olha a nota final e o dado quantitativo, eu penso que mesmo assim dá para a gente trabalhar com instrumentos de avaliação formativa que nos ajudam a chegar no melhor resultado lá no final da formação. Muito bem, para não deixar nenhuma questão do lado, eu tenho uma última questão que nós vamos formular, tá? E para a gente ir para as considerações finais, que já são 18h42. Então, como incentivar o preceptor a participar ativamente do processo avaliativo? Olha, se ele vem de uma escola que não teve esse processo, não vou poder esperar que ele compreenda essa dimensão da avaliação. Eu faria oficinas de trabalho, discutindo avaliação, o que é avaliação, desmistificar essa questão cultural que eu coloquei da avaliação, discutir com eles o instrumento de avaliação, como preenche, que dúvidas eles têm. Para mim, a palavra mágica é capacitação, 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 sucessivas aproximações com o objeto a ser apreendido. Né? Então, eu não posso esperar que o preceptor, que não tem nenhuma formação na área de educação, assuma essa responsabilidade assim. Então, eu acho que é responsabilidade da coordenação, da equipe de coordenação do programa de residência, promover essa capacitação. Né? E aí vocês vão ver que as pessoas vão se encantar, porque as pessoas não fazem, não é porque elas não querem, é porque elas não sabem, não foram orientadas, não têm um referencial de avaliação, não sabem nem para que direito vai usar aquela avaliação. Então, eu coloquei já na minha fala e encerro dizendo que para um bom gestor de avaliação, 2 instrumentos são fundamentais: avaliação e educação permanente. Ter um projeto, um programa de avaliação e educação permanente. Para encerrar minha fala. Eu queria dizer que também eu acho, e a gente ouve muito essa queixa por parte dos preceptores, que eles não participam do planejamento, né? Das ações que ele vai desenvolver lá, os porquês, etc. E depois ele é chamado a fazer a avaliação. Então, ele não se sente participativo do processo. Eu acho que esse também é um aspecto bastante importante que eu acho que vocês puderam amplamente colocar para nós aqui a importância realmente da participação de todos os atores que estão envolvidos no processo, desde o planejamento, tomada de decisão. Eu acho que a gente se sente realmente participante a partir daí. Bom, eu penso que podemos encaminhar, né, para a finalização do processo. Eu quero agradecer muito os 35 participantes que ficaram conosco, né, realmente mostrando o seu comprometimento com o saber, com querer aprender. Eu acho que isso é um feedback muito importante para nós, que nos propusemos a fazer esses encontros, não é? Temos mais 3 pela frente, inclusive o próximo nós vamos falar sobre o projeto pedagógico, curso da residência. Acho que também vai ser bastante importante. Quero agradecer o apoio, né, do Círio Libanês, a pessoa do Júnior e da Cleise, que também possibilitou esse nosso encontro. Eu acho que não tivemos nenhum incidente, eu acho que graças ao acompanhamento de todos eles. Quero agradecer imensamente os meus colegas que estão aí, entendeu? Também nos apoiando, em especial a Sinara, por ter assumido essa função. Eu penso que, eu não sei, eu estou com a impressão que eu esqueci de falar da Daniele, né, quando eu falei das regiões, então quero também... Sim, da Dani. Hã? Você falou Falei? sim. Falou. Então tá bom. É porque eu fiquei com essa sensação que eu não tinha falado, né?
E quero agradecer as nossas debatedoras, que foram brilhantes no meu entendimento, realmente trouxeram as questões mais relevantes, puderam extrair o vinho, né, desse conhecimento tão importante, tão necessário para nós, né, que se trata da avaliação de programa, e o fizeram de uma forma tão bacana, eu acho que tão complementar, né, a Roseli falando das questões fundamentais e a Aline da vivência e experiência, que eu acho que isso dá um sentido muito importante teórico-prático, né? Dizer que, de fato, essas coisas caminham juntas. Então, acho que é isso. Nosso muito obrigado, boa noite a todos. E obrigada a você, Marisa, também pela mediação excelente. Muito obrigada, Aline e Marisa, por essa parceria, e a todos os nossos colegas AFAS do Apoio Matricial 6 dessas regiões que a Marisa colocou, que não estão aqui no vídeo, mas estão acompanhando com a gente. Também gostaria de agradecer a oportunidade, a parceria aí da Marisa e da Roseli, agradecer os nossos colegas de apoio matricial, nossos especializandos e aperfeiçoandos aí do PSUS de GPRS que estiveram presentes com a gente, o apoio do pessoal do Círio e desejar uma boa noite a todos. Bom descanso. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos.